Reality shows com pessoas confinadas não são mais novidade nos dias de hoje. Big Brother, De Férias com Ex, A Fazenda, a lista é grande. Mas e se eu te disser que essa fórmula já foi usada não para entreter ninguém em casa, mas em um experimento científico flutuante lá nos anos 70. Eu sou a Malu Cursino, da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo eu vou falar do que ficou conhecido como a balsa do sexo. E você vai entender por que ela é considerada um dos experimentos mais estranhos de todos os tempos. Antes de mais nada, eu vou contar como surgiu essa ideia. O pai dessa ideia foi o antropólogo espanhol-mexicano Santiago Genovés, que é uma das grandes referências mundiais em antropologia física. Doutor em antropologia pela prestigiada Universidade de Cambridge, aqui no Reino Unido, ele dava aulas na Universidade Autônoma do México naquela época. Tudo começou com um sequestro em novembro de 1972, quando Genovés estava voando da cidade mexicana de Monterrey, onde participou de uma conferência sobre a história da violência, para a cidade do México. De repente, um grupo assumiu o controle do avião, exigindo a libertação de alguns companheiros que estavam presos. Ao escrever sobre essa experiência mais tarde, ele contou: "Era bom demais para ser verdade. Imagina a ironia. Eu, um cientista que passou a carreira toda estudando comportamento violento, acabar dentro de um avião sequestrado. Toda a minha vida eu tentei saber por que as pessoas brigam e entender o que realmente acontece na nossa mente." Pois bem, a experiência nesse sequestro inspirou Genovés a criar algo parecido, e assim poder observar o comportamento humano em detalhe. Para colocar esse plano em prática, ele lançou mão do que tinha aprendido em uma experiência anterior. O cientista tinha ajudado anos antes um aventureiro e etnólogo norueguês chamado Thor Heyerdahl a construir as embarcações de papiro Ra-1 e Ra-2 no estilo dos barcos do Antigo Egito. E fez parte de uma tripulação multinacional que cruzou o Oceano Atlântico para mostrar que os africanos poderiam ter chegado à América antes de Cristóvão Colombo. Durante essas viagens, ele aprendeu o que todo marinheiro sabe: não há laboratório melhor para estudar o comportamento humano do que um grupo confinado flutuando em alto mar. Acho que agora você já adivinhou o que aconteceu, né? Sim, ele decidiu colocar um grupo de desconhecidos para viajar juntos em uma embarcação pequena. E ele foi junto. Ele mandou construir um barco de 12 por 7 metros, com uma pequena vela e uma cabine onde havia espaço só para o corpo de cada um deitado, segundo ele contou na revista da Universidade do México em 1974. Pensa na situação. O chuveiro e o vaso sanitário ficavam ao ar livre e eles tinham de fazer tudo na frente um dos outros. A balsa foi batizada de Acalí, que na língua nahuatl, o idioma dos astecas, significa casa na água. 10 pessoas viajaram nela por 101 dias, sem motor, energia elétrica, nem chance de voltar atrás. Não haveria nenhum outro barco acompanhando eles. E ele queria causar confusão mesmo. Tratou logo de pensar em estratégias para provocar conflitos entre essas pessoas. Genovés queria ver se verificava com os humanos o mesmo que acontecia com ratos de tipos diferentes, trancados em laboratórios em espaços pequenos: agressão e violência. Ele publicou um anúncio atrás de voluntários em vários jornais internacionais e centenas de pessoas responderam interessadas. Foram escolhidos 4 homens e 6 mulheres de nacionalidades, religiões e contextos sociais diferentes para, abre aspas, criar tensões no grupo. Uma dessas pessoas virou a capitã do barco, a sueca Maria Bjornstam, de 30 anos. Ele decidiu dar papéis importantes a todas as mulheres a bordo, deixando para os homens as tarefas insignificantes. Será que dar poder às mulheres levaria a menos ou mais violência? Em 13 de maio de 1973, a balsa Acalí finalmente saiu de Las Palmas, nas Ilhas Canárias, na Espanha, e foi lançada em alto mar como uma espécie de ilha flutuando em direção ao destino, a ilha mexicana de Cozumel. E agora você está se perguntando: mas Malu, por que esse barco ficou conhecido como a balsa do sexo? Pois bem, explico já. É claro que uma ideia dessas atraiu a imaginação das pessoas, e a imprensa fez questão de aproveitar. Não tinha câmeras para mostrar tudo, como acontece nos realities da TV hoje em dia. Mas os poucos minutos de conversa por rádio que jornalistas tiveram com as pessoas a bordo foram suficientes para que os tabloides criassem histórias mirabolantes. Os jornais estampavam manchetes como "As orgias na jangada do amor", ou "O segredo da balsa do amor". Houve textos até sobre o fato da capitã usar biquíni, coisas que fizeram com que o projeto começasse a ser conhecido como a balsa do sexo. Pois bem, se por um lado a vida a bordo não era bem o que os jornais pintavam,
Por outro, o sexo também fez parte do cardápio dos experimentos do antropólogo. Segundo ele, estudos científicos com macacos mostraram que existe uma conexão entre violência e sexualidade, e que a maioria dos conflitos entre machos é consequência da disponibilidade de fêmeas que estão ovulando. Para verificar se acontecia o mesmo entre seres humanos, Genovese selecionou o que ele chamou de participantes sexualmente atraentes e colocou entre eles um padre católico de Angola, chamado Bernardo, apenas para ver o que acontecia, já que, em suas palavras, o sexo está ligado à culpa e à vergonha. No bom português, o cientista queria era ver o circo pegar fogo, mas acabou decepcionado. Embora várias pessoas ali tenham tido relações sexuais, isso não gerou tensões no grupo. E essa não foi a única decepção dele. Genovese chegou a dizer que seu objetivo maior era descobrir como criar a paz na Terra, e que, para alcançar isso, era essencial entender a agressividade dos seres humanos. Mas com o passar dos dias, o único indício de comportamento violento ocorreu quando um tubarão se aproximou da balsa. O cientista escreveu que, para sua grande surpresa, não houve ciúme sexual, tampouco conflitos entre os participantes. Após 51 dias de convivência em alto mar, ele registrou frustrado: ninguém parece lembrar que estamos aqui tentando encontrar uma resposta para a questão mais importante do nosso tempo. Podemos viver sem guerras? Ele levou um tempo para notar que seus métodos estavam fazendo efeito: causar irritação e despertar agressividade. Mas só que não do jeito que havia imaginado. Olha só o que ele concluiu: me dei conta que o único que havia mostrado qualquer tipo de agressividade ou violência na balsa tinha sido eu, mas havia algo ainda pior. Sob tanta pressão, os participantes passaram a ter sentimentos sombrios pelo cientista. Mais de 40 anos depois, algumas das pessoas contaram o que viveram ao cineasta sueco Marcus Linden, que fez um documentário sobre essa história chamado A Balsa. E segundo uma delas, a engenheira americana Fay Seymour, todos chegaram a pensar em matar Genovese. De acordo com relatos, o cientista acabou se comportando como um ditador, tanta era sua vontade de fazer o experimento dar certo. Ele chegou ao ponto de tomar o comando e se declarar capitão. Com toda aquela tensão e privações em alto mar, o grupo a bordo imaginou várias estratégias para matá-lo: jogar Genovese ao mar, injetar drogas que causariam uma parada cardíaca. Mas eles não fizeram nada disso. Resolveram os problemas com o cientista na base da diplomacia, assim como todas as outras desavenças que surgiam. Totalmente diferente do que ele tinha imaginado. Quando a balsa chegou ao México, todos que estavam a bordo foram mantidos isolados por uma semana e submetidos a uma série de exames. Genovese passou por momentos difíceis durante os exames e sofreu com as críticas feitas ao experimento. Mas seguiu em frente com sua carreira de prestígio como antropólogo, com suas aventuras flutuantes. Tempos depois, navegou sozinho para conhecer a si mesmo e teve uma farta produção de artigos e livros, entre várias outras coisas, antes de morrer em 2013. Para os voluntários, a viagem começou e terminou como uma aventura, e apesar do perrengue, eles criaram um vínculo que se mantém até hoje. Ao jornal britânico The Guardian, o diretor do documentário sobre a balsa disse que Genovese poderia ter encontrado o que procurava, mas não com suas estratégias mirabolantes. Se ele tivesse ouvido a explicação das pessoas de por que estavam na balsa, Maria fugindo de um marido abusivo, o racismo que Fay tinha sofrido, ele teria aprendido sobre as consequências da violência e como às vezes podemos superá-la suavizando nossas diferenças. Que história, não? Se você quiser mais detalhes, clica no link aqui embaixo para ler o texto sobre o assunto e aproveita para comentar e compartilhar, por favor. Até a próxima, tchau!